Olá, sejam todos muito bem-vindos com mais um podcast Resistência aqui na Rádio também Resistência. Quem fala aqui é o André Jimmy e hoje, e como sempre também, aqui com o nosso escritor e pastor da Igreja no Porto, Nunes 3373. Seja muito bem-vindo, Nunes, a mais um podcast da Rádio Resistência para os nossos ouvintes e agora em versão vídeo. Você também, além de poder ouvir o podcast na Rádio Resistência, pode ver aqui, conhecer aqui o grande escritor e pastor Nunes 3373, aqui no Jesus é Real. Então, sem mais delongas, Nunes, eu vou passar aqui rapidamente o tema, né? O primeiro que você separou aqui é sobre o Anthony Fauci, ele que aí é uma das figuras mais influentes e controversas aí do governo americano, né? Já na época do Covid-19, voltou a ser o centro do debate nos Estados Unidos. Já entrando nesse tema, Nunes, o que é que você tem a dizer, né, para os nossos ouvintes aí da rádio e para a nossa comunidade do Jesus é Real? Olá a todos, olá Jimmy, olá ouvintes, olá agora também telespectadores e obrigado pelos elogios, tudo para a glória de Deus Pai. E então, isto como tu disseste, o centro do debate nos Estados Unidos, assim, porque a mídia corporativa apenas cobriu alguns canais convenientemente, mas cobriram, enquanto aqui em Portugal e na Europa e no resto do mundo calculo quase nada, não é? Isto foi um caso que devia-se falar realmente com a devida atenção, mas já sabemos que essa atenção, quando não interessa, é sempre o que é pouca, não é? E o António Fauci, quem já segue este mundo das conspirações há muito tempo, sabe muito bem que vem do Covid-19, foi o responsável pelas medidas todas lá dos Estados Unidos, que posteriormente passam para o resto do mundo, e um dos grandes alarmistas, impulsionadores das vacinas, enfim. Alguém que era o grande responsável, a cara do combate ao Covid-19, digamos assim. Tudo o que ele dizia era lei para o mundo, não é? E foi chamado ao Senado, não é? Por uma moção de um senador, e a verdade é que o que aconteceu foi que, quando confrontado com documentos e até do seu próprio contradições e coisas do seu próprio diário de trabalho, não respondia absolutamente a nada, quando confrontado mesmo com tipo todas aquelas medidas absurdas que criticámos muito ainda no anterior formato do podcast de Resistência, as máscaras, o distanciamento social, os lockdowns, tudo isso sem comprovação científica nenhuma. A verdade é que ele foi confrontado com tudo isso e com também os seus investimentos em laboratórios chineses, não é, para ganho de função do coronavírus, e remeteu-se ao silêncio, não respondeu, e há uma frase muito célebre aqui em Portugal, que eu acredito que no Brasil e no resto do mundo também existam frases com o mesmo sentido, que é: quem cala, consente. Não se soube defender, não defendeu, remeteu-se ao silêncio e praticamente ficou provado que o Covid, desde o início, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu ainda tenho algumas dúvidas, isto pode ser chocante para muitos, mas eu ainda tenho algumas dúvidas que realmente chegou até a existir um coronavírus diferente do que já circulava, com ganho de função. Admito que possa ter existido, mas tenho dúvidas. E vou dizer porquê. Porque quando vemos as mortes em alguns países
Portugal é um exemplo. No ano que eles dizem que houve 6.000 mortes de Covid, por exemplo, diziam que a gripe foi zero, quando nós tínhamos também milhares de mortes por Covid no inverno, como todos os países europeus. Ou seja, substituíram uns pelos outros, foi o que aconteceu. E eu ainda chego a questionar que realmente existiu em circulação algum coronavírus com ganho de função, ou seja, que foi em laboratório trabalhado para ser um pouco mais forte do comum. Admito que possa ter existido, admito, mas questiono-me se realmente não terá sido tudo uma fraude desde o início, um teste de manipulação absoluto e de controle mental para levar as pessoas a tomar as vacinas do Covid, não é? Vacinas, isso aí era outro tema que teríamos que falar, se são vacinas ou terapias genéticas, já muito se falou disso do passado, não são vacinas, são terapias, mas tudo bem. As RNA, né? As vacinas que... Esquecendo agora isso e indo só à questão do Fauci. A questão do Fauci, o que nos mostra é que realmente o que nós, eu e muitos outros, também na altura e muitos outros, que lutamos, fomos insultados, chamados de negacionistas, chamados de chalupas, aqui em Portugal era que é maluquinhos, e todas essas coisas. Agora o que vemos é que tínhamos razão em tudo. Tínhamos razão em tudo. Os documentos e as contradições foram expostas, dando-nos razão em tudo. O Sr. Fauci calou-se, é um elemento que está ali. É interessante que vimos o Joe Biden a dar-lhe uma amnistia antes de sair do poder. Porque é que se amnistia alguém que nem estava sequer na altura indicado para nenhum crime e de repente recebe uma amnistia a título futuro? Porquê? Para mim parece-me claro que isto já, pronto, o Fauci é um fantoche, o Fauci-toche, e está ali, e esteve ali para levar as pessoas à mentira e infelizmente a tomarem as terapias de mRNA que muitos milhões tomaram, e temos milhares de mortes inexplicáveis de jovens com ataques cardíacos, AVCs, que a mídia tenta normalizar ou culpar por outras razões. E a verdade é que sabemos que, para mim, se me perguntares, e mesmo que tenha existido um coronavírus com ganho de função, eu quase que aposto, sem ter números, mas quase que aposto que já morreram mais gente por ter tomado as vacinas. E quando eu vejo, por exemplo, os extremistas esquerdopatas, que costumamos chamar, que infelizmente esses sim são maluquinhos e não veem as contradições que entram e chamam genocida ao Bolsonaro, genocidas ao pessoal que avisou para que as vacinas podiam trazer problemas. A verdade é que um dia vai-se saber que os genocidas foram eles. Todos os que contribuíram para mais alguém tomar uma terapia foi um genocida. Que teve lavagem cerebral. E não tem desculpa. E sabes porquê que não tem desculpa, André? Porque foi avisado e insultou quem avisou. Portanto, foi uma ignorância consentida. E a ignorância consentida não tem desculpa. Portanto, um dia, no julgamento no seu julgamento espiritual, estas pessoas vão responder por todas as palavras que disseram nessa altura. E já ficou praticamente provado, ainda que a mídia faça de conta que não se passa nada, já ficou tudo praticamente provado nesta audiência do Foz. Sobre isso, a não ser que tenhas mais alguma questão, nada a acrescentar. O que me chama muita atenção, Zé, é que a grande questão, né, que já não é nem se as questões que foram colocadas lá atrás eram certas ou erradas, o que chama a atenção é o que foi escondido, é o que ficou
o que não foi revelado, a verdade que não foi revelada para a população. E o ensaio que eu, como cristão, que conheço a Bíblia, percebo é manipular a massa para fazer pessoas que sabiam da verdade se vacinarem, ou seja, aquela pressão chamando essas pessoas de genocidas para que elas mudassem de opinião, que elas estavam indo contra uma corrente humana, né, digamos assim, e esse mesmo ensaio que pode levar as pessoas a colocarem a marca da besta lá na frente, né? Eu, pelo menos como cristão, vejo um paralelo aí no sentido de comprar e vender da marca da besta, né? Então, eu acredito, faço esse paralelo também que essa sociedade secreta, né, o que manipula aí a política mundial, esteja preparando o terreno para que chegue o momento em que não vai ter mais como voltar atrás, né? Eu já vejo muitas pessoas vacinadas que caíram em si e hoje estão arrependidas de terem tomado a vacina, né? Hoje perceberam que cometeram um erro, né? E graças a Deus, Deus clareou a mente dessas pessoas e elas hoje aparentemente estão bem, mas a gente sabe que as pessoas com comorbidade, né, que tinham algum tipo de doença, já tinham algum problema cardíaco ou algum outro tipo de doença genética, a maioria dessas pessoas não resistiu às vacinas. E é isso que as pessoas ainda não conseguiram, algumas pessoas ainda não conseguiram entender. As pessoas não vão querer entender e vão entrar em negação, muitas delas, até ao fim, porque não são capazes de encarar a verdade. A gente sabe que tem que existir, às vezes, a veia, eu vou falar veia como um termo, né? Mas que o cristianismo, a verdade em Cristo, ela nos liberta. Eu vou dizer que se fosse o André, antes de me tornar cristão, né, o André de 10 anos atrás e de anos atrás, eu teria sido uma das pessoas que teria ido pelo sistema, porque eu achei que era o melhor para o ser humano, porque eu não via a verdade que Cristo Jesus revela. Então, é isso que essas pessoas precisam. E acho que o intuito da Rádio Resistência é esse, é mostrar aqui, né? Muitas das pessoas não percebem, mas a verdade que Jesus traz à tona na Bíblia, ela é uma verdade que liberta nós em todos os campos da nossa vida. A gente passa, né? E no sistema, se nós abraçarmos Jesus Cristo e a verdade realmente na sua totalidade e não apenas numa ótica religiosa, sem dúvida que a questão do sistema fica às claras. Exatamente. É isso que eu quis dizer. Você olha para a política com outros olhos, você olha para a saúde com outros olhos, para as relações pessoais com outros olhos, é isso que você está querendo dizer, não é? Exato, tudo. E, Zé, tem uma outra coisa também que a gente acaba por passear pela escatologia quando a gente fala desse assunto do Covid, né? Ele passeia ali pela escatologia, porque ele é um sinal de ida para o final dos tempos, e tem um assunto que está muito em evidência, que está passando aí no canto do ecrã das pessoas, já passou esse tema, a gente falou no começo, são os terremotos, Nunes, que estão aí em evidência, né? O último agora de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia aí ontem, dia 10 de agosto, deixando aí centenas de mortos, né? E é um cuidado importante, né? A impressão que a gente tem que a Terra parece que está a tremer mais, né? Parece que as coisas estão acontecendo de forma mais latente, corriqueira, com uma certa frequência, né? E o que é que você tem a dizer na ótica cristã para os nossos irmãos que estão a ouvir aqui a Rádio Resistência, que estão a nos ver aqui no podcast no YouTube, sobre esse acontecimento? Olha, eu já comentei isto quando foi do terremoto na Venezuela e vou voltar a dizer. É assim, terremotos sempre existiram. A questão é, quando nós somamos o que está a acontecer a nível de magnitude dos terremotos que estão a existir, o tipo de terremotos que estão a existir, e o resto do panorama, e por exemplo, destas magnitudes acima de 7, estamos a falar já de terremotos altamente destrutivos, que às vezes passávamos décadas sem ver, não é? E agora
num ano já tivemos 3, porque 2 na Venezuela, um não era réplica, foram 2 seguidos, mas não eram réplicas, foram gêmeos, e agora um na Colômbia. Ou seja, isto, para mim, que estou a ver o plano todo, o que está a acontecer, isto é claramente, Jesus Cristo avisa, vão haver muitos terremotos nesses dias. Para mim, parece-me claro que é mais um sinal para o povo de Deus abrir os olhos. E nesses países, com certeza, vai mexer muito com as questões espirituais, e muitos abriram os olhos, e às vezes costuma-se dizer que a gente deve aprender a ver os erros dos outros e a ver o que acontece aos outros, mas infelizmente a gente só aprende muitas vezes quando é connosco. Mas para mim parece-me claro que estes terremotos são sinais dos tempos que estão a começar para o mundo. Sim, é isso para mim. Vendo todo o resto, parece-me evidente. André. E a gente entra no que a Bíblia chama, né, no que Jesus falou que seriam umas dores do parto, né? Não é o parto em si, ainda não é o nascimento, mas a gente consegue evidências, né, como uma mãe dá evidências que o parto está próximo com essas dores. Jesus usou esse termo, não é, Nunes? Claro. E parece que claramente a gente consegue ver essas dores de parto acontecendo. A questão do Covid, manipulação em massa, todos os países unidos num só tema, inclusive inimigos políticos, coisa que nunca havia acontecido antes, né? Países politicamente opostos unidos em prol do Covid, mostrando que o sistema consegue, de alguma forma, unificar os países, né? Aliás, isso para mim foi das maiores provas que o sistema existe centralizado e manipulando todos os governos do mundo. Porque se não fosse assim, era impossível países, por exemplo, do Islão, terem a mesma política de vacinatória que tiveram que teve os Estados Unidos. Exato, Quer dizer, exatamente. até na Coreia do Norte deram vacinas. Exato, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Tudo. Enfim, A inimigos. China, Exatamente. a China é que faz aqueles vídeos que depois foram provados falsos para alarmar as pessoas, e dali é que nasce o Covid, o que mostra que foi tudo articulado. É claro que muitas pessoas estavam na Matrix, que nunca perceberam que isto é assim. Era impossível raciocinar e acharem que a China estava feita com os Estados Unidos. Mas não é a China que está feita com os Estados Unidos. É meia dúzia de pessoas na China e nos Estados Unidos que detêm todo o poder e que estão feitos uns com outros, e são eles que escolhem os políticos, o que os políticos fazem, e fazem para o exterior pseudo-guerras, não é? Para o exterior, e guerras efetivas. Porque eles não gostam de ninguém. Eles não gostam de chineses, nem de americanos, nem de portugueses. Eles gostam de ninguém. Eles só gostam deles. E Satanás, Mesmo, né? quer é almas, não quer países. Ele quer é almas. Países para ele é um estorbo. Ele usa os países para jogar o jogo dele, pôr uns contra os outros. Mas no fundo controla-os a todos. Esta que é a realidade. E eu não estou a dizer nada diferente do que diz a Bíblia. Ajoelha-te a mim e adora-me, e dou-te todos os reinos do mundo, porque a mim me foram entregues. É isso que ele diz a Jesus. Jesus não diz que isso não é assim. Portanto, isto é bíblico, não é? É triste ver cristãos a duvidar disto, porque no fundo estão a duvidar da Bíblia. Quando no fundo falamos no anticristo e numa conspiração dos reis do mundo para trazer o anticristo, isso está na Bíblia. Os reis do mundo se juntaram para trazer o anticristo. Está escrito em Apocalipse. E eles dizem que são teorias da conspiração. Ou seja, estão a dizer que a Bíblia também não está a dizer isso. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer, André, tu és estudante de teologia, sabes que é bíblico, não é? Não, perfeitamente, completamente. E para as pessoas entenderem o contexto, a gente falou aqui rapidamente, né, de uma situação do Covid, mas que respinga até hoje, né? Falamos agora de terremotos, né, que também está dentro do panorama, do contexto da escatologia, né? Falamos aí do Covid, que também faz parte desse cenário de dores do parto.
falamos um pouco do terremoto, que também foi falado por Jesus, quando explicou isso aos apóstolos, aos seus discípulos, Do e vamos entrar controle do sistema, do controle do sistema. perfeitamente, exatamente. E agora vamos entrar também num terceiro assunto, Zé, que ele também falou, haverá rumores de guerra, guerras efetivas e rumores de guerra, que você já praticamente já iniciou o assunto, mas é esse o terceiro tema, né? A gente está aí num cenário que ainda não mudou, né? Praticamente, né? Entre Ucrânia e Rússia e o contexto também aí da guerra do Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e o Irão, né? Estreito de Hormuz. O que é que você tem a dizer, né? Estamos caminhando para a estabilização, Zé, ou para conflitos ainda mais severos no que diz respeito a esse cenário de guerra mundial, que também é um sinal, né, das dores de parto, né, que está lá dentro da escatologia bíblica. Também, como fui dizendo ao longo deste tempo todo, continua a ser assim, estas guerras não são para resolver. E continuamos a ver avanços, recuos, recua, avança numa semana, a mídia vem, a paz, vai haver paz, pumba, lá vai mais um míssil. Enfim, isto para mim, como eu sempre disse, e continuamos a ver isso, e já nem entro em grande pormenor, porque isto realmente é vir ao disco e toca ao mesmo, o que estamos a perceber é que isto é o catalisador para um grande conflito, não é? Para haver uma grande solução oferecida pelos satanistas ao mundo, que é o anticristo e a nova ordem mundial, eles primeiro têm que causar um grande problema. E eles estão a causar esse grande problema para trazer a sua grande solução. E ai daqueles que não aceitem. Porque é isso que eles vão. Primeiro vêm com paz e amor, mas depois, quando virem, está aqui um sistema novo, monetário, identificativo, assim, um regime tipo chinês, e toda a gente ali com um sistema qualquer de radiofrequência ali controladinho. E nós, os cristãos, vamos dizer assim: para aí, isso é a marca da besta. E aí vai cair aquela fachada de amor, matem-nos a todos, vão dizer eles, e pronto. E a malta que já tem a marca, que vai estar completamente endemoniado, que aquilo vai dar legalidade para entrarem por eles legiões de demónios, vai andar atrás de nós como cães raivosos. Pronto, no fundo é isso. Perfeitamente, se você falou muito bem, Zé, já na altura do Covid, a gente deixou de pessoas próximas, deixaram de falar conosco por conta da nossa posição, de avisar o que era a verdade, né? Fomos taxados. André, só não nos puseram em campos de concentração e chegou-se a tocar nesse assunto, só não puseram porque Deus não permitiu. Porque Exatamente. se na TV dissessem assim, os não vacinados, enquanto não forem isolados, não há fim do Covid, eles punham-nos logo nos campos de concentração e sem ninguém ver ligavam lá o gás. Para mim é que foi claro. Eu próprio tive uma experiência, né? Eu que vivo aqui em Portugal, você sabe, já desde 2019, então todo o período do Covid eu passei aqui. O meu filho estuda numa escola pública portuguesa e a gente foi muito pressionado para que o meu filho fosse vacinado, mas eu e a minha mulher, graças ao meu bom Deus, já conhecíamos a verdade e nos posicionamos e de vários formatos, a gente foi escapando dessa pressão que houve do sistema de vacinar a nós e o nosso filho, né? Inclusive, a gente chegou a colocar em oração que Deus não permitisse, porque eles poderiam colocar, inclusive, o órgão público como se nós fôssemos pais irresponsáveis por não vacinar a criança. E devem ter feito essa chantagem, provavelmente. Mas, graças a Deus, a gente foi liberto dessa situação e conseguimos sair aí do Covid ilesos, graças Aleluia. em nomes ao Glória nome a do nosso Deus. bom Deus, saímos ilesos dessa situação, né? E pronto, e falamos aqui em terremotos também, né, Zé? Esse também é mais um sinal aí que você falou, a gente vai falando aí da terra
que treme, né, das dores de parto, né, da guerra do Oriente Médio, que você também aí comentou agora, mais um sinal também que está lá escatológico. O pessoal que não conhece a Bíblia acha que a gente fica viajando na maionese, né, quando na verdade já está tudo escrito, né, Zé? Há muitos anos que já está escrito, né, centenas de anos, milhares de anos, né, e esse cenário aí o pessoal fica com medo, né, achando que a Terceira Guerra Mundial vai acabar com todas as nações, quando na verdade é apenas pano de fundo para que, como você disse, entre a solução, que é o anticristo, né, o bonzinho da história, né, e, Exatamente. e eles possam aí direcionar a agenda deles. Exato. Caminhando para o final, Zé, aqui tem um quarto tema que a gente citou também no podcast anterior, mas eu acredito que você tenha algo mais a acrescentar sobre o ministro da administração interna, o Luiz Neves, né? Portugal, ele que está à frente hoje da administração interna, mas é um homem com uma carreira, Nunes, profundamente ligada a investigações, né? A segurança, mas parece que não aconteceu nada, né? Enfim, como é bem claro nestes países maçónicos, os elementos, eles têm elementos em todas as grandes instituições. E Luís Neves, que já apareceu fotografado ao lado de grão-mestres, de figuras ilustres, entre aspas, da maçonaria, é com certeza mais um elemento que estava à frente, como tu dizes e bem, da Polícia Judiciária, que é quem investiga os grandes casos de crime e corrupção. E o incrível é que, apesar de estar atolado até ao pescoço em questões pouco claras e que mesmo inacreditáveis, como por exemplo um empreiteiro amigo ter acesso a caminhões de traficantes de droga que apreendidos pela Polícia Judiciária, e ele diz que aquilo, disse para o país inteiro ouvir, que eu achei que aquilo foi pior que chamar sei lá, burros às pessoas, foi pior, disse que fez aquilo para poupar dinheiro. Quer dizer, é surreal, chega a ser surreal, inacreditável, mas cada vez mais se sabe mais notícias. E pela primeira vez eu também vejo alguém chegar ao ponto de, mesmo assim, não se demite, o primeiro-ministro não conduz à demissão, a oposição, só um ou dois partidos é que pedem a cabeça dele, porque o outro grande partido também está calado ou pouco diz, e isto mostra realmente como eles são todos amigos, e o Luís Neves deve saber muita coisa, para não poder ser demitido, deve saber mesmo muita coisa. Mas é mais uma prova que demonstra que nós temos razão em tudo que dizemos. Quem quer a verdade, vai para a verdade. Quem quer ver as coisas, a verdade está disponível. Jesus Cristo tem os seus servos a dizer a verdade. A questão é, as pessoas querem a verdade? Essa é que deve ser a questão. É verdade. Essa é a grande questão que diferencia os verdadeiros, né, adoradores em verdade e em espírito, que é esse que Deus procura, né? Aqueles que desejam louvá-lo, glorificá-lo de alma, coração e verdade, né? E nós estamos aqui, Nunes, para cumprir o nosso papel, né, que foi pedido pelo nosso Pai espiritual, de que a gente colocasse a verdade, que a gente falasse, que a gente se reunisse, né, que a gente avançasse, né, nesse campo de batalha, que as pessoas acham que guerra é só guerra bélica, né, física, quando na verdade a principal guerra que a gente tem que viver é no campo espiritual, não é isso? É a nossa vida em jogo e é ainda mais a nossa alma em jogo, que essa é pela eternidade. Esta vida morre aqui, ou acaba aqui neste mundo, a carne. Mas a vida espiritual continua na eternidade. E esta guerra que estamos a travar aqui é que vai definir onde é que vamos passar essa eternidade. Nós e toda a gente, está tudo nesta guerra, não somos só nós, é todos.
Ainda que não queiram guerrear, ainda que queiram estar em cima do muro, e eles estão em guerra, e em cima do muro estão a combater por eles. É verdade. É simples O assim. muro pertence ao inimigo, né? O lado de Jesus, o lado de Deus Pai, só é um só, e não, com certeza não é em cima do muro. Não é em cima do Com muro. certeza. O reino de Deus é só do muro para lá. Para cá, do muro para cá, é tudo inimigo. E o nosso desejo, né? Finalizando, né? Entrando aqui no finalzinho do mais um podcast Resistência aqui na Rádio Resistência, né? Vale a pena sempre falar para os nossos ouvintes que a Rádio Resistência também tem outros programas, né? Que são sempre pautados na Bíblia. Nós temos aí o Renovação da Fé com o nosso irmão Gino Gurichateg, né? Renovando aí espiritualmente as pessoas com a sua palavra belíssima que ele coloca aí todas as semanas para a gente na Rádio Resistência. Tem o Jesus é Real, Bíblia Falada, onde você pode ir no seu carro, enquanto você está lá fazendo o seu ginásio, está lá a ouvir. A Rádio Resistência está em quase todas as plataformas que tem web rádio disponíveis. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, entra nas nossas redes sociais, né? Tem também o culto aí da Igreja Cristo do Porto, ministrado aqui pelo nosso irmão Nunes 3373, que também tem um blog, Nunes 3373, com o mesmo nome, que tem lá destrinchado para quem quer conhecer o algo a mais, né? Aquela coisa que está ali mais oculta, né, Nunes, que você explica muito bem lá no seu blog, né? Sobre essa coisa da sociedade secreta. Para quem quer tomar a pastilha vermelha. Quem quer a azul, quem quer tomar a azul pode ficar num bar. Quem quer tomar a vermelha pode lá ir. É grátis, não ganho nada, nem publicidade tem, que é para não dizerem que faço isso para ganhar alguma coisa. Nada. Faço isto por amor à verdade, por amor a Jesus Cristo. Mas se quem não quer e nem tem interesse nisso, não é lugar para ela, para essa pessoa. Quem quer, com certeza vai encontrar lá muita informação que vale a pena conhecer. E eu, André, antes de fechar, queria também só tocar, damos sempre um toque nas questões arqueológicas, científicas, no fim, esqueci-me de dizer, mas temos amanhã, não é, um eclipse quase total aqui em Portugal, muita gente vai ver, e eu diria, não será um alerta também de Deus para este país, é que o Senhor fez os astros para sinais, não está escrito em Gênesis, fez os grandes astros para sinais, para marcar épocas e estações. Então, não seria para mim, desculpem aqui o sonzinho, mas não seria surpresa para mim que também fosse atenção de Deus para este país que está também a embarcar, infelizmente, na mentira. É isso, esse é o nosso desejo, Nunes, que as pessoas acordem, esse é o nosso trabalho aqui. Fico aí muito grato pela oportunidade que você tem aí dado a mim pessoalmente e ao Jesus é Real. E fica aí o nosso convite para que as pessoas conheçam ainda mais a Rádio Resistência e o seu trabalho também lá no Ministério da Igreja Cristo no Porto, que as pessoas possam ouvir o culto, né? Os cultos que você põe no Instagram, né? A cada 15 dias tem aquela exposição da palavra, já nos outros 15 dias você já expõe de uma forma mais profunda lá no YouTube. Para quem quiser, está tudo disponível aí na internet. É só acessar as redes sociais da Cristo no Porto também, que vai ter acesso a esse material, esse conteúdo, sempre baseado, na verdade, na Bíblia. Muito obrigado aí, meu irmão. Pode dar aí o seu último parecer para a gente dar esse câmbio desligo aqui. Câmbio desligo, você que gosta de rádios, né? Dar aqui um último câmbio desligo. É isso, não, está tudo em cima, está... Acho que abordámos todos os temas destas 15 dias que passaram e estamos atentos e cá estaremos para, se Deus quiser, para um próximo episódio do podcast de Resistência. Abraço. Um abraço e até a próxima. Fiquem com a nossa programação normal, nossos louvores da Rádio Resistência.